assistir a 15ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os nossos 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral Inorgânica, Bloco 2, Fisicoquímica, Bloco 3, Química Orgânica. Além disso, no nosso site, você ainda encontra uma série de links interessantes, orientações de estudos e o nosso diferencial, que são as nossas listas de exercícios, as quais estão organizadas pelos blocos de aulas e por grupos de aulas. Você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto da sua casa e, na sequência, a gente posta vídeo aqui com as resoluções comentadas das listas. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula sobre isótopos e relações internucleares, tá? A gente dá um destaque para o isótopo, que é a relação mais importante quando a gente pensa em partículas do núcleo, beleza? A gente tem basicamente 3 nomes aí, a gente trabalha com 3 tipos de relação. Uma eu vou chamar isótonos, olha lá, isótonos, e a outra eu vou chamar isótopos, isótonos e isóbaros. Mesmo, tá bom? E aqui a gente vai usar algumas letras dos nomes para poder fazer com que você lembre disso, tá bom? Sempre que eu falar em isótopo, prótons. Então, o que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons, então o número de prótons é igual, porém o número de nêutrons é diferente. Ora, se o número de massa é a soma deles, é óbvio que o número de massa também será diferente. Tudo bem? Isso é um isótopo. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes, né? Essa é a definição que você vai encontrar em livros, tá bom? E isótonos, qual é a palavra e qual é a letra que vai me chamar a atenção? A letra que te chama a atenção aqui tem que ser o N. Então, você já pode imaginar, iso é mesmo, igual, porém, são átomos de elementos químicos diferentes, né? E eles, obviamente, vão apresentar número de massa diferentes. Tudo bem? Então, apresentam o mesmo número de nêutrons, beleza? E os isóbaros, qual é a letrinha que tem que te chamar a atenção? A letrinha que tem que te chamar a atenção aqui, ó, é o A. Inclusive, baros significa peso, né? Mesmo peso, né? Mesma massa. Olha lá, ó. Então, o que vai chamar a atenção para você é a letrinha A. Então, o que é igual nos isóbaros? O número de massa. Ó, o número de massa é igual, porém, o número de prótons e o número de nêutrons são diferentes. Então, são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Tudo bem? Beleza? Essa é a definição geral. Vamos colocar aqui alguns exemplos para que na próxima lousa a gente fale um pouquinho da aplicação dos isótopos, que é a única de elemento diferente, tem nêutrons diferentes, mas coincidentemente eles têm o mesmo número de massa. Olha só que interessante. Tudo bem? Vamos falar então um pouquinho sobre alguns isótopos, vamos só colocar aqui alguns isótopos. Olha só, eu tenho os isótopos do elemento químico hidrogênio, ó. Eu tenho esse átomo de hidrogênio aqui, eu tenho esse átomo de hidrogênio aqui e eu tenho esse átomo de hidrogênio aqui, ó. Você percebe que esses 3 átomos são hidrogênios porque eles têm um número atômico 1, mas esse aqui não tem nêutron, é 0, esse aqui tem 1 nêutron, esse aqui tem 3 nêutrons. Então, de repente eu posso até separar esses 3 átomos aqui por diferença de massa. Agora, as características químicas deles são iguais. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Olha só que interessante. Então, o que muda aqui são algumas e número de massa diferentes. Eu tenho também, que eu coloquei na outra aula, o exemplo dos átomos de oxigênio, né? Aqui, ó, oxigênio 16 e o oxigênio 17. Tem também o exemplo do carbono, né? O carbono 12 e o carbono 14, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Ó, por exemplo, aqui eu tenho esse isótono aqui, ó, o átomo de boro. Isótonos. Ah, professor, mas como assim eles são isótonos? É só você calcular. Qual é o número de nêutrons desse átomo aqui? Olha só, esse átomo aqui tem o número de nêutrons igual a 6, né? Que é 11 menos 6. Então você vê que o número de nêutrons deles são iguais, porém eles são elemento de selênio, ó.
Olha só, o germânio tem número atômico 32 e número de massa 36. Olha que coincidência, o selênio tem o número atômico 34, ou seja, não tem o mesmo número atômico do germânio, mas ele tem um número de nêutrons que deixa ele com a mesma massa do germânio. Então olha lá, a massa do germânio e a massa do selênio são iguais, 76, é a mesma massa. Mas ó, o número de prótons e o número de nêutrons deles são diferentes. Quer ver? Olha o número de nêutrons aqui do germânio. Como que eu faço aqui? Você tem nêutrons do selênio. Ó, é 76 menos 34. Isso aqui vai dar 42. Isótopos, muitos exemplos, né? Porque isso a gente vai trabalhar na próxima lousa. Um exemplozinho disso. E quando o cara fala que dois átomos são isóbaros, o que eu sei? Que o número de massa é igual. Tá bom? Então essa tabelinha aqui é muito importante você ter ela aí e você entender ela, beleza? Agora na próxima lousa eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação de alguns isótopos, tá bom? Aguenta a mão aí. Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova para falar um pouquinho de algumas aplicações dos isótopos. Tá? Então basicamente as aplicações elas se resumem-se a produção, né, de energia nuclear. Como que a gente produz energia nuclear? Com isótopos do átomo de urânio, tá bom? Isótopos do átomo de urânio permitem com que a gente possa produzir energia nuclear. Por quê? Porque tem um átomo de urânio, um isótopo de urânio, que é físsil, ou seja, que dá para quebrar ele e quando eu quebro o urânio eu gero bastante energia. O urânio que é físsil é o urânio 235, tá? A gente tem o 238 e o 235. O 235 ele é usado para gerar energia, inclusive na bomba atômica, tudo bem? Uma outra aplicação é na medicina diagnóstica. Por exemplo, quando a gente utiliza contrastes com o iodo 131. O iodo 131, na verdade, o iodo do seu organismo ele é absorvido pela sua tireoide. Né? Então o que acontece? Se eu coloco um iodo que ele é radioativo, a sua tireoide vai absorver esse iodo. E uma vez que a tireoide absorveu o iodo radioativo, eu consigo verificar, detectar onde está sendo emitida essa radiação e eu consigo detectar disfunções na tireoide. Então contrastes com o iodo radioativo são diagnósticos, está dando alguns exemplos. Tudo bem? Então energia nuclear e medicina diagnóstica, dois exemplos de aplicações dos isótopos. Um terceiro exemplo é na datação de carbono, o carbono 14, o carbono pesado, tá? Como é feita essa data? Que ele é datado de, sei lá, 10 mil anos antes de Cristo. Mas como que os caras chegam nessa determinação? O que acontece? Todos os elementos radioativos, eles apresentam uma certa característica. Eles perdem a ação radioativa num intervalo de tempo específico. Fala sobre radioatividade. Mas só para você ter uma ideia de como funciona, por exemplo, a datação de fósseis, você vai pensar no seguinte, ó, a cada aproximadamente 5.715 a relação que existe nos organismos vivos, né, nos seres vivos, ela é mais ou menos constante quando eu penso em carbono 12 e carbono 14. Ela é mais ou menos constante. Por quê? Porque você ingere alimentos que contêm carbono 12 e o processo elimina. Você tem mais ou menos uma relação constante. Quando você morre, você não come mais e você também não elimina mais. Porém, esse átomo de carbono ele é totalmente estável, esse não. Esse vai decaindo, ou seja, a quantidade desse carbono aqui vai diminuindo. E essa relação vai sofrendo uma alteração. Então você imagina o seguinte, ó, eu peguei lá, eu estimo a relação lá X. O carbono 14 está emitindo radiação e eu descubro uma nova relação. E à medida que eu faço 5.715 anos, esse valor diminui para 5.715 anos, essa ação cai para 25%. E vai sempre caindo a metade, tá? Depois é 12,5%, depois 6,25%, etc, etc, etc. 430 anos. Olha só que interessante. Eu peguei uma relação e eu consegui determinar aproximadamente qual é o fossilizado que eu encontrei, ele existiu. Então a gente consegue fazer a datação de fósseis por análise da quantidade de carbono 14. Então, se a relação a relação é mais ou menos constante, eu encontrei 1/4 dessa relação. Ora, 1/4. Aí se fosse 1/8, aí que seria aqui no 12,5. Tudo bem? E por interpolação a gente encontra aí qualquer valor. Beleza? Então essa é uma aplicação bastante interessante e a obtenção de energia nuclear. Tudo bem? Com isso, então, a gente termina mais uma aula aqui no nosso canal, a aula de isótopos e relações internucleares.
Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Se você achou que essa aula foi interessante para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui para mim ou envie um e-mail aqui para o Dúvidas. Eu agradeço demais a sua participação e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau.